Bom, hoje é dia 3 de janeiro de 2026. Eu estou aqui fazendo umas seleções de feijões, sementes crioulas, amendoim, milho crioulo. Foi colhido desta safra e agora precisa ser armazenado para plantio da próxima safra. E observando a importância que tem o trabalho dos colecionadores de sementes. A importância que tem o trabalho dos colecionadores de sementes, que guardam as sementes crioulas, as sementes antigas, tradicionais, as sementes que têm o vínculo com a terra, a semente que é adaptada ao clima, à região, ao solo. Isso é importante. Então, de repente, tem alguns colecionadores que possam assistir esse meu vídeo, ou outros que até conhecem algum colecionador, e que junto possamos colecionar, trocar sementes e manter as sementes. Isso é muito importante. As sementes tradicionais, que são adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo, e elas continuam de geração em geração. Essas sementes, elas carregam as informações muito precisas da continuação da vida. E por falar em sementes, eu vou abordar uma parábola. Eu vou abordar uma parábola que fala do semeador. Jesus falou de uma parábola na seguinte maneira: certo homem saiu para semear, e enquanto semeava, as sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros a comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra, e somente brotaram. Essas sementes brotaram e logo secaram, porque o solo era raso. Outras ainda caiu no meio dos espinhos, e elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte da semente caiu em terra boa e deu frutos, produzindo de 30, de 50 e 60, de 100, tem uns que falam 30, 50 e 100, eu já digo de 100, de 30, de 50. Então, a semente caiu em terra boa, produziu até 100 vezes mais que tinha sido plantado. Quem pode ouvir, ouça. Ficou assim. Aí os discípulos chegaram para ele, isso está em Mateus. Nos outros evangelhos ele fala um pouco diferente. Enquanto que de um evangelho ele diz que é o outro, é uma outra parábola que os discípulos vieram perguntar para ele, que ele explicasse por que para eles ele explicava de uma maneira e para os outros ele explicava em parábolas. Neste evangelho de Mateus, ele diz que é sobre esta parábola que os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que o Senhor ensina o povo em parábolas? E Jesus respondeu: somente a vocês Deus deu o privilégio
para conhecer as verdades secretas do reino do céu. A eles não. Então, por isso eu falo em parábolas, para que eles, ouvindo, não entendam, e eles, olhando, não me vejam, para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta Isaías, que diz: segue o coração endureça o coração deste povo, segue os olhos deles, para que eles, tendo olhos, não vejam, tendo ouvido, não ouçam, e ouvindo, não entendam, para que eles não se voltem a mim e sejam curados. E aí ele pergunta, mas até quando? E a resposta é: até que as casas estejam abandonadas, as cidades esvaziadas e a terra toda devastada, a terra toda desolada. Então, abriu-se o motivo de ter essa explicação, de ter este ensinamento, de ter a necessidade de haver o tempo para que se cumprisse. Então, Jesus, o Cristo, ele não podia antecipar esse tempo. Ele precisava cumprir, como ele cumpriu, cada detalhe como tinha sido escrito, naquele tempo, naquela fase na qual ele estava presente. E que outras continuação seriam para frente, seriam adiante. Tinha que cumprir-se esses tempos, essas coisas. Então, as coisas aconteceram tudo dentro do tempo. Mas isso ficava escondido, então até que acontecesse isso, né? Se cumprisse esse tempo. Quando se cumpria esse tempo, então agora todas as verdades serão conhecidas. Ele fala da seguinte maneira: tudo aquilo que foi dito no escuro será dito à luz do dia. E tudo aquilo que foi combinado dentro dos gabinetes será pregoado sobre os telhados. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mas isso, então, só quando cumprisse o tempo. Quando cumpre esse tempo, nós pegamos a mesma parábola e ela está entendida, compreendida, de maneira que antes nunca pudemos interpretar a mesma parábola. Dentro dela está a informação como está dentro dessa semente, que se vai cair em terra fértil e ele vai produzir. No entanto, se esse feijão é amarelo, ele não vai sair de outra cor. Ele traz a informação do jeito que ela está aqui. Ele carrega essa informação. Essa parábola é a mesma coisa. Ela tem uma semente e ela traz as informações, que embora incompreendida, não podia ser compreendida antes do tempo, quando chega o tempo, ela se torna compreendida. De maneira que a semente que ele está falando somos nós, e o importante é o solo, é a terra, terra boa, terra sadia. Só isso consegue reproduzir, multiplicar, mais nada. Não existe outro milagre, outro milagre que faça um milagre como o solo faz para a vida. Só ele consegue fazer isso. Aí você vai entender a razão do solo ser o mais importante. O solo é o mais importante. De maneira que os três são um só: solo, água e ar.
Então, o solo faz a água e faz o ar. Só ele consegue renovar, multiplicar. Não adianta ninguém dizer, eu vou me preocupar com o aquecimento, porque o ar está esquentando, está causando isso, aquilo. Só cuidando do solo que teremos o ar puro, o ar que dá condições da vida. Só cuidando do solo que teremos água em abundância. Com isso, prova uma outra parte naquela conversa que ele tem com Satanás. Satanás diz para ele, mas podemos fazer pedra de pão. Se é filho de Deus, faz pão de pedra. Faz pão de pedra. E aí ele diz, mas nem só de pão vive o homem, mas de todas as coisas que provêm de Deus. Mas é claro, vai colocar adubo no terreno, vai fazer, produzir dessa maneira, em terreno morto, colocando adubo. Estão fazendo, mas comprometeram a água e o ar. Quem outro que pode refazer isso? Ninguém. É somente o solo. Somente o solo vivo. Ele consegue multiplicar essa semente. Ele consegue multiplicar a água e o ar. Renovar. Então, o espírito é o ar. É o assopro da vida. É nele que está a vida. O ar é o Espírito Santo de Deus. Aí é bem claro essa conversa. E é bem fundamental assim, essa conversa. Jesus e Satanás. Jesus no deserto, 40 dias sem comer, conforme está escrito. E o Satanás aparece para ele e diz, mas você não é filho de Deus? Transforma a pedra em pão. Né? Faz o pão de pedra. Aí ele diz isso. Quando ele diz isso, nós temos que considerar Deus, porque se nós maltratar o solo ou fizer o pão forçadamente, com pedra, né? Tudo, o calcário, todos os adubos colocados ali, vocês podem até fazer o pão, mas e o restante? Aí o Satanás diz para ele, poxa, mas se isso aí é o nosso Deus, então o solo é o nosso Deus, você se atira lá de cima, da torre mais alta e você não vai morrer, porque está escrito. Você veja que o Satanás conhecia a escritura, mas Jesus Cristo conhecia mais do que ele, ou pelo menos cumpria mais do que ele, né? E aí ele diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Opa, então, na visão já do Satanás, que então se fosse para considerar o solo, nosso Deus, ele poderia se atirar lá de cima e Deus defendia ele não ia morrer. O Jesus diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer que ele conhecia do que ele estava falando. Aí o Satanás faz uma terceira preposição, que é o que o mundo usa, o que o mundo usou até hoje, dizendo a seguinte proposta para ele. Leva ele ao morro mais alto, né, um morro mais alto, e apresenta todos os reinos do mundo, todo o seu poder e a sua glória. Então, os reinos do mundo, todo o poder e a sua glória é do Satanás, e ele diz, tudo isso foi me dado, e eu posso dar a quem eu quiser. Se você se prostrar-se a mim e a mim adorar, tudo isso será seu. É o que o mundo corre atrás, é o que o mundo busca, é o que o mundo quer. Jesus Cristo diz não. Jesus Cristo diz não. Somente ao Senhor teu Deus você deve amar, adorar e prestar culto. Somente ao Senhor teu Deus você deve amar, adorar e prestar culto.
Desses pontos fundamentais, nós estamos juntando os escolhidos, aqueles que estão dispostos a renegar o Satanás, ao mundo, toda a sua obra, e somente ao Deus verdadeiro, nosso Deus vivo, o Deus da vida. Amar, adorar e prestar culto. Essa era de hoje, vamos fazendo sequências.